Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje temos uma bomba. Aos 35 anos, Alp Navruz finalmente abriu o jogo e confirmou que todo mundo já desconfiava há tempos. Isso mesmo, a notícia que está agitando os fãs do ator turco mais querido da atualidade. Vocês não vão acreditar no que ele revelou, então fiquem ligados até o final para saber todos os detalhes dessa história que tá dando o que falar. Se você é fã de Alp Navruz ou adora um bom segredo revelado, esse vídeo é para você. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele like maroto para não perder nenhuma novidade quentíssima como essa. Alp Navruz nasceu em 15 de janeiro de 1990 na vibrante cidade de Istambul, Turquia. Desde pequeno ele se destacava entre as outras crianças. Não era só pelo seu jeito curioso, mas por uma paixão que parecia nascer com ele, o amor pelas artes. Enquanto seus amigos brincavam nas ruas, Alp preferia inventar histórias rabiscando contos e poemas em cadernos velhos que encontrava em casa. Ele imaginava mundos inteiros cheios de aventura e emoção, e já mostrava uma sensibilidade rara para alguém tão jovem. Crescer em Istambul, uma cidade que mistura o antigo e o moderno, também o inspirava. As cores dos mercados, o som dos barcos no Bósforo e as histórias contadas pelos mais velhos mexiam com sua imaginação. Ele adorava ouvir as lendas da cidade e muitas vezes tentava reescrevê-las à sua maneira. Essa conexão com a cultura turca o levou anos depois a escolher estudar língua e literatura turca na Universidade de YLDZ Teknik. Lá ele mergulhou ainda mais fundo na arte da escrita, descobrindo como as palavras podiam dar vida a sentimentos e ideias. Mas não era só a escrita que o fascinava. Durante a adolescência, Alp começou a se interessar por teatro. No início era algo tímido. Ele participava de peças escolares e grupos amadores onde podia experimentar ser outra pessoa por algumas horas. Subir ao palco, mesmo que para um público pequeno, fazia seu coração bater mais forte. Ele sentia que ali entre as cortinas e os holofotes improvisados encontrava um pedaço de si mesmo. Esses primeiros passos no teatro amador foram cruciais, plantando a semente para o que viria a ser sua carreira. A família de Alp, embora simples, sempre o apoiou. Sua mãe, em especial, era sua maior incentivadora. Ela guardava cada poema que ele escrevia e vibrava com suas apresentações no teatro da escola. Mas a vida não era só sonhos. Como muitos jovens, Alp enfrentava as incertezas de quem ainda busca seu lugar no mundo. Ele se perguntava se suas paixões poderiam realmente virar um futuro. Será que a escrita e o teatro o levariam a algum lugar? Ou seriam apenas hobbies de um garoto sonhador? System. Ele percebia que sua jornada estava apenas começando. A cada poema escrito, a cada apresentação no palco, ele sentia que algo maior o esperava. Mas o caminho para transformar seus sonhos em realidade seria longo e cheio de desafios. Ele ainda não sabia, mas aqueles momentos de sua infância cheios de criatividade e apoio familiar seriam a base para tudo o que estava por vir. E em Istambul, sob o céu que misturava o passado e o futuro, Alp começava a traçar sem perceber o início de uma história que conquistaria corações muito além de sua cidade. Aos 20 e poucos anos, Alp Navruz sentia o peso de transformar seus sonhos em realidade. Istambul, com sua energia pulsante, era o palco perfeito para começar, mas também um lugar onde a concorrência era feroz. Determinado a não deixar suas paixões de infância para trás, Alp decidiu que precisava se preparar. Ele se inscreveu em cursos de teatro e interpretação, onde aprendeu a controlar a voz, expressar emoções e dar vida a personagens. Cada aula era um passo adiante, mas também um lembrete do quanto ele ainda precisava crescer. Antes de brilhar como ator, Alp aproveitou sua aparência marcante para trabalhar como modelo. Ele desfilava em passarelas e posava para campanhas, o que lhe deu confiança diante das câmeras e uma pequena renda para se sustentar. Mas o que realmente o motivava era o desejo de contar histórias, não apenas ser um rosto bonito. Ele sabia que o caminho para a atuação exigiria paciência e estava disposto a esperar sua chance. Em 2015 veio sua primeira oportunidade na televisão, uma pequena participação na série Seberut. O papel era modesto, quase imperceptível, mas para Alp estar em um set profissional pela primeira vez foi eletrizante. Ele observava tudo, os diretores dando instruções, os atores se preparando, as câmeras capturando cada detalhe. Era um mundo novo e ele queria fazer parte dele. Apesar do papel pequeno, Alp tratava cada cena como se fosse a mais importante de sua vida. O verdadeiro ponto de virada veio em 2016 com a novela Eski Laftan Lamais. Dessa vez ele teve um papel maior que o colocou sob os holofotes. A série, uma comédia romântica, conquistou o público turco e Alp começou a ser reconhecido nas ruas. As pessoas comentavam sobre seu carisma e seu jeito natural de atuar.
Para ele era como se anos de prática no teatro amador finalmente encontrassem um propósito. Mas Alp sabia que ainda não era o suficiente. Ele queria mais do que ser apenas notado, queria ser respeitado como ator. Durante as gravações ele enfrentava longas jornadas de trabalho memorizando falas até altas horas e lidando com a pressão de um mercado competitivo. Às vezes duvidava de si mesmo perguntando se conseguiria se destacar em um meio tão exigente. Mas cada elogio dos colegas e cada mensagem dos fãs o lembrava de por que ele havia começado. Sua dedicação aos cursos de interpretação e sua experiência como modelo o ajudaram a se sentir mais à vontade diante das câmeras, mas ele sabia que o próximo passo seria ainda mais desafiador. Enquanto Alp comemorava o sucesso inicial, ele já sonhava com papéis que testassem seus limites. A fama começava a bater à sua porta, mas com ela vinham novas expectativas. Será que ele estava pronto para o que viria a seguir? Em Istambul, entre sets de filmagem e noites escrevendo seus pensamentos, Alp sentia que algo grande estava por vir, algo que mudaria tudo. Aos 27 anos, Alp Navruz começava a sentir o gosto da fama. O sucesso de Eski Laftanlala mais abriu portas, mas foi em 2017 que sua carreira deu um salto. Ele conseguiu um papel de destaque na novela Fazilha um Vexlar interpretando Sinan Egemen, um personagem complexo que misturava charme, vulnerabilidade e conflitos internos. A série, que contava a história de uma mãe ambiciosa e suas filhas, foi um fenômeno na Turquia. Alp brilhou nas telas conquistando o público com sua atuação natural e carismática. Sinan não era apenas um galã, ele tinha camadas e Alp soube explorá-las. Os fãs se apaixonaram por sua capacidade de transmitir emoções com olhares e gestos sutis. Nos bastidores ele se dedicava intensamente estudando o roteiro e conversando com os diretores para entender cada nuance do personagem. Seu esforço valeu a pena. A novela lhe trouxe reconhecimento nacional e seu nome passou a ser mencionado em revistas e programas de TV. Pela primeira vez, Alp sentiu que estava deixando sua marca. Com a fama vieram novas oportunidades. Em 2018 ele assumiu o papel principal em Elimi Bırakma, uma série dramática que consolidou seu status como galã da televisão turca. Interpretando Azmi, um jovem enfrentando desafios familiares e amorosos, Alp mostrou versatilidade. A química com sua colega de elenco Alina Boz era tão convincente que os fãs começaram a torcer pelo casal dentro e fora das telas. As redes sociais explodiam com comentários sobre suas cenas românticas e Alp percebia que sua vida estava mudando rápido. Apesar do sucesso, ele mantinha os pés no chão. Em entrevistas falava sobre como a atuação era mais do que glamour, era um ofício que exigia dedicação. Ele continuava escrevendo poemas e contos nas horas vagas, uma forma de se reconectar com sua essência artística. Essa humildade conquistava ainda mais o público, que via nele não só um rosto bonito, mas um ator genuíno disposto a crescer. A fama, porém, tinha seu preço. Alp começou a lidar com a pressão de estar sempre em destaque. Paparazzi o seguiam e manchetes especulavam sobre sua vida pessoal. Ele tentava se proteger focando no trabalho, mas nem sempre era fácil. Durante as gravações de Elimi Bırakma, ele enfrentou longas jornadas e críticas que o reduziam a um galã. Alp sabia que precisava provar que era mais do que isso, e cada novo papel era uma chance de mostrar seu talento. Enquanto sua carreira decolava, Alp sentia o peso das expectativas crescendo. Ele queria papéis mais desafiadores, histórias que tocassem o coração das pessoas. Em Istambul, entre estúdios de gravação e noites tranquilas escrevendo, ele começava a sonhar com algo maior, levar sua arte além das fronteiras da Turquia. Mas o que viria a seguir? Será que ele estava pronto para o próximo capítulo de sua jornada, ou os desafios da fama o testariam como nunca antes? Aos 30 anos, Alp Navruz já não era apenas uma promessa, ele era uma realidade na televisão turca. Após o sucesso de Elimi Bırakma, ele mergulhou em novos projetos que reforçaram sua posição como um dos atores mais queridos do país. Em 2020 estrelou Zumuduanka, uma novela cheia de drama e emoção onde interpretou Serhat, um homem lutando por amor e justiça. O público se conectou com sua atuação intensa e a série foi um sucesso não só na Turquia, mas também em mercados internacionais. O alcance de Alp começou a crescer além das fronteiras. Novelas turcas conhecidas por suas histórias envolventes conquistavam fãs na América Latina, no Oriente Médio e na Europa, e Alp se tornava um rosto familiar em muitos países. Ele recebia mensagens de admiradores do Brasil, da Espanha e até da Argentina que elogiavam sua capacidade de transmitir sentimentos profundos. Para Alp era gratificante saber que sua arte tocava pessoas tão distantes, mas também aumentava a responsabilidade de entregar atuações memoráveis. Em 2021 ele protagonizou Adamasal, uma comédia romântica ambientada em uma ilha encantadora.
Seu papel como Poirais, um homem simples com um coração generoso, conquistou ainda mais fãs. A química com sua colega Aissa Aysin Turan era inegável e a série se tornou um marco em sua carreira. Fora das telas, Alp continuava escrevendo algo que poucos sabiam. Em entrevistas revelava que ainda anotava poemas e ideias para histórias, mantendo viva sua paixão pela literatura. Essa faceta introspectiva surpreendia quem o via apenas como um galã. Os prêmios e reconhecimentos começaram a chegar. Alp foi apontado como um dos jovens talentos mais promissores da Turquia, com indicações a premiações e elogios de críticos. Ele se sentia orgulhoso, mas não acomodado. Cada projeto era uma chance de se reinventar, de mostrar que podia ir além do rótulo de estrela de novelas. Ele estudava seus personagens com cuidado, buscando inspiração em livros, filmes e até em conversas com pessoas comuns. No entanto, a fama internacional trouxe novos desafios. As agendas lotadas o deixavam com pouco tempo para si mesmo e a pressão para manter o sucesso era constante. Alp precisava equilibrar sua vida profissional com momentos de paz, algo que ele encontrava em casa com a família ou em raros passeios pela natureza. Ele sabia que para continuar crescendo precisava proteger sua essência. Enquanto celebrava suas conquistas, Alp começava a sonhar com o próximo passo. Ele queria explorar o cinema, talvez até fora da Turquia, e levar suas histórias para um público ainda maior. Mas junto com esses sonhos vinham rumores e especulações sobre sua vida pessoal, especialmente sobre seus relacionamentos. Como ele lidaria com a curiosidade do público e da mídia? E o que o futuro reservava para alguém que, mesmo no auge, ainda buscava algo mais? A resposta estava logo adiante, esperando para ser descoberta. Enquanto Alp Navruz brilhava nas telas, sua vida pessoal começava a atrair tanta atenção quanto sua carreira. Em 2020, os holofotes se voltaram para sua relação com Burcu Özberk, uma talentosa atriz conhecida por seu carisma. Tudo começou durante uma pausa nas gravações, quando os dois foram vistos juntos em eventos e compartilharam fotos nas redes sociais. A amizade entre eles era evidente, com sorrisos cúmplices e mensagens divertidas trocadas publicamente. Para os fãs, isso era mais do que amizade, era o começo de um romance. A mídia turca não perdeu tempo. Jornais e sites de entretenimento especulavam sobre cada interação entre Alp e Burcu. Uma foto dos dois rindo em um café virou manchete. Um comentário carinhoso no Instagram gerava milhares de curtidas. Os fãs criavam montagens e torciam pelo casal, imaginando-os como protagonistas de uma novela da vida real. Apesar da pressão, Alp e Burcu mantinham a leveza, nunca confirmando nem negando os rumores. Burcu disse em uma entrevista que eles eram bons amigos, enquanto Alp sorria e mudava de assunto. A química entre eles era inegável. Nos bastidores de eventos promocionais, eles trocavam olhares e brincadeiras que aqueciam o coração dos admiradores. Para Alp, essa proximidade com Burcu era um respiro em meio à correria da fama. Ele admirava a energia dela, o jeito como ela enfrentava os desafios com humor. Mas por trás da fachada descontraída, Alp sabia que precisava proteger sua privacidade. A exposição constante o incomodava e ele tentava manter a vida pessoal fora dos holofotes. Os rumores sobre o romance ganharam força quando os dois foram vistos juntos em Istambul passeando à noite. A mídia publicava fotos granuladas, tentando decifrar cada gesto. Será que era amor ou apenas uma amizade próxima? Alp, sempre reservado, evitava alimentar as fofocas. Ele disse em uma entrevista que valorizava as pessoas que o faziam sorrir e que Burcu era uma delas. A resposta vaga mas sincera só aumentou a curiosidade do público. Enquanto os fãs sonhavam com um final feliz, Alp enfrentava o desafio de equilibrar sua vida pública e privada. Ele sabia que cada passo seu era observado e isso fazia refletir sobre o que realmente queria. A conexão com Burcu, fosse ela romântica ou não, trouxe um colorido especial àquela fase de sua vida, mas também o lembrou do peso da fama. Ele queria ser visto como mais do que um galã de manchetes, alguém com profundidade e sonhos próprios. À medida que 2020 avançava, Alp se preparava para novos projetos, mas as especulações sobre sua vida amorosa não diminuíam. Ele sentia que algo estava mudando dentro de si, uma necessidade de ser mais verdadeiro com o mundo e consigo mesmo. O que isso significava para seu futuro? E como sua relação com Burcu, tão cheia de carinho e mistério, influenciaria os próximos capítulos de sua história? O tempo logo revelaria. Enquanto os rumores sobre Burcu Özberk agitavam as manchetes, a vida pessoal de Alp Navruz ganhou ainda mais atenção em 2021. Durante as gravações de Ada Masal, ele se aproximou de Aissa Aysin Turan, sua colega de elenco. A química entre os dois na tela, interpretando um casal apaixonado, logo transbordou para a vida real.
Em meados de 2021, Alp e Aissa confirmaram que estavam namorando, surpreendendo os fãs que ainda torciam por ele e Burcu. O casal parecia feliz, compartilhando momentos discretos como passeios à beira-mar e jantares tranquilos. Os fãs de Ada Masal celebravam vendo o romance na tela ganhar vida fora dela. Alp, sempre reservado, falava pouco sobre o relacionamento, mas não escondia o carinho por Aissa. Ele disse em uma entrevista que ela era especial, alguém que entendia o que ele vivia. A relação, porém, enfrentava os desafios da fama. Fotos de paparazzi e especulações constantes testavam a paciência do casal. Mesmo assim, eles tentavam manter a privacidade, focando no trabalho e no apoio mútuo. Em 2022, no entanto, Alp e Aissa anunciaram o término. A notícia pegou muitos de surpresa, já que eles pareciam tão conectados. Alp optou por não dar detalhes, dizendo apenas que a decisão foi mútua e que continuavam se respeitando. A separação o levou a uma fase de maior discrição. Ele passou a evitar eventos muito públicos e reduziu suas postagens nas redes sociais. Para Alp era hora de proteger sua paz interior, algo que a exposição constante ameaçava. Ele começou a falar mais sobre o que valorizava na vida. Ele expressou que queria relações verdadeiras com pessoas que o conhecessem de verdade. Alp também destacou o papel da família como sua âncora. Sua mãe e irmãos, sempre presentes, eram seu porto seguro, lembrando de suas raízes humildes. Ele contava histórias de sua infância em Istambul, quando a família enfrentava dificuldades financeiras, mas nunca faltava amor. Essas memórias o mantinham centrado mesmo com a fama. Fora dos holofotes, Alp buscava equilíbrio. Ele passava horas escrevendo, um hábito que o ajudava a organizar os pensamentos. Às vezes saía sozinho para caminhar pelas margens do Bósforo, onde o movimento da cidade o inspirava. Essas pausas eram sua forma de se reconectar consigo mesmo, longe das câmeras e das expectativas. Ele sabia que a vida amorosa tão comentada pelo público era apenas uma parte de quem ele era. Enquanto lidava com o fim de seu namoro e as pressões da fama, Alp sentia uma inquietação crescente. Ele queria mais do que ser apenas o galã das novelas. Havia algo dentro dele, uma verdade que ele ainda não havia compartilhado com o mundo. O que seria? E como essa busca por autenticidade moldaria os próximos passos de sua jornada? Ele estava prestes a descobrir e o mundo estava curioso para acompanhar. Mesmo com a fama consolidada, Alp Navruz nunca esqueceu os dias em que o caminho parecia incerto. No início de sua carreira, antes dos papéis de destaque, ele enfrentou uma série de rejeições que testaram sua determinação. Aos 20 e poucos anos, Alp ia de teste em teste carregando o sonho de ser ator, mas muitas vezes ouvia não dos diretores de elenco. Alguns diziam que ele não tinha experiência suficiente, outros que seu perfil não encaixava. Cada recusa era como um peso a mais, mas Alp se recusava a desistir. Houve momentos em que ele questionou tudo. Certa vez, após ser rejeitado para um papel que ele acreditava ser perfeito, Alp passou dias pensando em abandonar a atuação. Ele se perguntava se valia a pena continuar enfrentando portas fechadas. Mas em casa, sua família o lembrava de sua paixão. Sua mãe, com sua sabedoria simples, dizia que se era o que ele amava, ele deveria lutar por isso. Essas palavras o ajudaram a seguir em frente mesmo nos dias mais difíceis. Quando finalmente conseguiu pequenos papéis como em Seberut, Alp enfrentou outro desafio: ser visto apenas como um rosto bonito. Críticos e até colegas de elenco às vezes o rotulavam como galã, ignorando seu esforço para criar personagens profundos. Esse rótulo o incomodava. Ele queria ser reconhecido pelo talento, não apenas pela aparência. Determinado a provar seu valor, Alp mergulhava nos roteiros, estudava atuações de grandes atores e buscava papéis que exigissem mais do que charme. As longas jornadas nos sets também eram desgastantes. Durante as gravações de suas primeiras novelas, ele trabalhava até 16 horas por dia, equilibrando cenas intensas com a pressão de memorizar falas. Em Eski Lafta Mama Mais, por exemplo, ele enfrentou críticas por ser um novato em um elenco experiente. Mas cada obstáculo o tornava mais forte. Alp aprendeu a ouvir feedback, mesmo os mais duros, e usá-los para crescer. Essas dificuldades moldaram sua personalidade. Ele se tornou mais resiliente, alguém que não se abalava facilmente. Fora das câmeras, Alp encontrava refúgio na escrita, anotando reflexões sobre suas inseguranças e sonhos. Esses momentos de introspecção o ajudavam a manter o foco. Ele sabia que para chegar onde queria precisava continuar se reinventando. Enquanto sua carreira avançava, Alp carregava essas lições do passado. As rejeições e os rótulos não o definiam mais, mas o lembravam de onde veio. Ele sentia que estava no caminho certo, mas uma inquietação permanecia. Havia algo maior que ele queria alcançar, algo além da fama e dos aplausos. O que seria essa busca?
E como as cicatrizes de suas lutas o preparariam para o próximo capítulo de sua vida. Alp estava cada vez mais perto de descobrir e o mundo começava a perceber que havia mais nele do que os olhos podiam ver. Com a fama em alta, Alp Navruz descobriu que estar no centro das atenções tinha um lado complicado. À medida que seu nome aparecia em mais manchetes, a mídia começou a especular não só sobre seus relacionamentos, mas também sobre supostas rivalidades nos bastidores. Embora Alp nunca tenha sido envolvido em grandes escândalos, os rumores o seguiam como sombras. Um comentário fora de contexto ou uma foto mal interpretada bastavam para criar histórias que ele precisava desmentir. Uma das polêmicas mais comentadas veio durante as gravações de Zumo do Anca em 2020. Algumas reportagens sugeriram que Alp teve desentendimentos com colegas de elenco, apontando-o como difícil de trabalhar. Ele ficou frustrado com as acusações que considerava injustas. Nos sets, Alp era conhecido por sua dedicação, sempre revisando cenas e ajudando os outros atores. Ele esclareceu em uma entrevista que gostava de dar o seu melhor e que isso às vezes era confundido com exigência, mas que só queria que o trabalho fosse incrível para todos. Outra onda de especulações veio com sua vida amorosa. Após os rumores com Burcu Özberk e o namoro com Ayça Aycintura, a mídia parecia obcecada por cada passo seu. Revistas publicavam histórias sobre possíveis affairs com outras atrizes, muitas vezes sem nenhuma prova. Alp optava por não responder diretamente, mantendo uma postura reservada. Ele disse que deixava as pessoas falarem e que sua verdade estava no seu trabalho e na sua família, com um sorriso tranquilo que escondia o peso da exposição. Essa descrição, no entanto, alimentava sua fama de misterioso. Os fãs adoravam tentar decifrar quem era o verdadeiro Alp Navruz, enquanto a mídia via sua reticência como um convite para inventar histórias. Ele sabia que responder a cada fofoca só daria mais espaço para elas. Em vez disso, focava em seus projetos como Adamasal, onde sua atuação continuou a receber elogios, desviando o foco das manchetes para seu talento. Por trás da fachada calma, Alp sentia o impacto da exposição. Ele evitava eventos muito badalados e preferia encontros discretos com amigos próximos. Quando podia, voltava para casa em Istambul, onde a família o ajudava a manter os pés no chão. Escrever também era sua válvula de escape. Ele anotava pensamentos sobre a pressão da fama, transformando frustrações em poesia. Esses momentos o lembravam de quem ele era além das câmeras. Enquanto lidava com os holofotes, Alp começava a perceber que precisava ser ainda mais verdadeiro consigo mesmo. A mídia podia especular, mas ele queria controlar sua própria narrativa. O que isso significava para sua carreira e sua vida? E como ele poderia transformar essa exposição em algo positivo? Alp sentia que o momento de revelação estava chegando, um passo que mudaria a forma como o mundo via. O próximo capítulo de sua história prometia ser decisivo. Com a carreira em alta e a vida pessoal sob os holofotes, Alp Navruz sentia por vezes a necessidade de se afastar. Após o término com Ayça Aycintura em 2022 e as longas jornadas de trabalho, ele começou a buscar momentos de solidão. Não era uma fuga, mas uma escolha consciente. Alp precisava de espaço para se reconectar consigo mesmo, longe das câmeras, dos rumores e das expectativas. Esses períodos de isolamento se tornaram sua forma de encontrar equilíbrio. Ele encontrava refúgio na natureza. Em Istambul, Alp gostava de caminhar pelas margens do Bósforo ou visitar parques tranquilos onde o som da cidade parecia mais distante. Às vezes pegava o carro e dirigia até vilarejos próximos onde ninguém o reconhecia. Lá ele podia ser apenas Alp, não o ator famoso. Durante essas escapadas, ele carregava um caderno onde escrevia pensamentos, poemas e ideias para histórias. A escrita, como sempre, era sua âncora, uma maneira de organizar o caos interno. Esses momentos de introspecção também o levaram a refletir sobre sua jornada. Alp pensava nas rejeições do início da carreira, nas pressões da fama e nas escolhas que fez. Ele percebia que, apesar do sucesso, ainda buscava algo mais profundo, uma forma de expressar sua essência sem filtros. Ele compartilhou em uma entrevista rara que às vezes a solidão o ajudava a ouvir sua própria voz e que era onde ele encontrava respostas. Essas palavras ressoaram com muitos fãs que admiravam sua vulnerabilidade. Alp também mergulhava na leitura durante essas pausas. Livros de literatura turca, poesia e até filosofia o ajudavam a enxergar o mundo de novas perspectivas. Ele se inspirava em autores que transformavam experiências pessoais em arte, e isso o motivava a continuar escrevendo. Ele sonhava em um dia publicar seus textos, mas por enquanto guardava-os para si como um tesouro pessoal. A solidão, no entanto, não era fácil. Havia dias em que Alp sentia o peso de estar tão exposto, de ter sua vida dissecada por estranhos. Ele se perguntava como manter sua autenticidade em um mundo que exigia perfeição.
Mas esses momentos de reflexão o fortaleciam. Ele saía deles mais seguro, com uma clareza renovada sobre quem era e o que queria. Enquanto se preparava para novos projetos, Alp sentia que estava em uma encruzilhada. A fama o levou a lugares incríveis, mas também o fez questionar o que realmente importava. Ele sabia que algo grande estava por vir, uma revelação que poderia mudar tudo. O que ele diria ao mundo? E como esses momentos de introspecção o preparariam para o próximo passo? Alp estava mais perto do que nunca de encontrar essas respostas, e o público, sem saber, aguardava ansiosamente por um vislumbre do que viria a seguir. Alp Navruz sempre encontrou na família um refúgio seguro, um lugar onde podia ser ele mesmo sem os holofotes da fama. Crescer em Istambul com sua mãe e irmãos não foi fácil. A família enfrentava dificuldades financeiras, mas o amor entre eles era inabalável. Sua mãe, uma figura central em sua vida, foi quem o incentivou a seguir seus sonhos desde a infância. Ela guardava seus poemas e vibrava com cada pequena conquista, desde as peças escolares até os primeiros papéis na TV. Seus irmãos também eram pilares. Alp contava histórias de como na juventude dividiam tudo, risadas, sonhos e até as responsabilidades de ajudar em casa. Essas memórias o mantinham humilde mesmo quando a fama trouxe luxos que ele nunca imaginou. Ele dizia em entrevistas que sua família o lembrava de onde veio e que eles eram seu porto seguro. Voltar para casa, compartilhar uma refeição simples ou conversar sobre a vida era o que o recarregava. As dificuldades do passado deixaram marcas. Alp lembrava de momentos em que a família precisou superar perdas emocionais e financeiras. Um período particularmente duro foi a perda de um parente próximo, que uniu ainda mais a família. Esses desafios ensinaram Alp sobre resiliência e gratidão. Ele carregava essas lições em cada papel que interpretava, trazendo uma profundidade que os fãs percebiam mesmo sem conhecerem sua história. A disciplina que herdou da criação foi essencial para sua carreira. Desde jovem, Alp aprendeu a valorizar o esforço. Sua mãe o ensinava que nada vinha fácil, e ele aplicava isso em tudo, nos estudos, nos treinos de teatro e mais tarde nos sets de filmagem. Essa mentalidade o ajudava a enfrentar as longas jornadas de trabalho e as críticas que tentavam reduzi-lo a um galã. Ele sabia que seu sucesso era fruto de persistência, não de sorte. Fora do trabalho, Alp encontrava inspiração em momentos simples. Ele gostava de visitar a casa da família em Istambul, onde recordava os dias em que sonhava com a atuação enquanto escrevia poemas à noite. Essas raízes o mantinham conectado a quem ele era antes da fama. Ele também se inspirava na força de sua mãe, que enfrentava a vida com coragem, e na lealdade dos irmãos que sempre o apoiavam. Enquanto refletia sobre sua trajetória, Alp sentia que sua história estava longe de acabar. A família o ajudava a manter o foco, mas uma inquietação crescia dentro dele. Ele queria compartilhar mais de si com o mundo, talvez algo além da atuação. O que seria esse próximo passo? E como suas raízes e as lições do passado guiariam para um futuro ainda maior? Alp sabia que as respostas estavam próximas, e cada dia o levava mais perto de revelar algo que o mundo aguardava ansiosamente. E aí, galera, o que acharam dessa revelação de Alp Navruz aos 35 anos? Conta tudo nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo com as novidades mais quentes. Até a próxima!